E galera do YouTube, beleza pessoal? Tô aqui vamos aqui na série de 10 barra 4, galera. Galera, até tá se perguntando porque eu não postei mais vídeo, né galera? Que meu videogame tava dando uns problemas, né galera? Então eu tive que arrumar, né? Mas já tá tudo bem, galera. Então a gente vai continuar aqui, ó. A gente ganhou nova habilidade, né? Vocês podem ver. Pessoal, a gente tem que vir primeiro aqui derrotar esses bichos aqui que estão soltando esse tipo essas lanças aí, né? Não sei o que são. Porque eles são chatos e eles dão muito dano, né galera? Então a gente faz isso, ó, pra logo com velocidade. A gente jogou ele pra fora, né galera? Agora a gente pode atirar nesse barril aqui, ó. Aí está acertando ele no bicho, tá? A gente atira no barril, pronto. Pronto, isso aí morreu. Agora vamos matar esses demoninhos aqui, né galera? Esse bicho aí vocês já viram como a gente pode derrotar ele, mas aqui galera, não é muito recomendável fazer isso porque vai ter vários desses demônios aqui, né? Atrapalhando a gente, né? Então a gente deixa aquele bicho lá e se matar sozinho. Ó, já vem um dano já. Ah galera, uma coisa muito importante. O dano que vocês levam, como eu levei aqui, também vale, tá galera? Muita coisa vale nesse jogo, né galera? E pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco curto, né? Porque eu tô com pouco tempo, né galera? Meu celular também não tem muito espaço. A gente já finalizou. E galera, que a gente pode já explodir esse barril, né? Porque, né, para ganhar a gente ficar um pouco alegre. E aqui a gente vem até aqui, ó galera. Fica, ó, cai. Pera aí, galera. É um segredo que tem aqui, né? A gente vem aqui, ó, fica aqui paradinho. A gente ganha mais alguns orbes. A gente tá com bom orbes agora. A gente vai entrar nessa portinha aqui, né? Ó, galera, a gente vai ganhar uma nova arma, que é a 12, né, galera? Aqui mostra as portas, assim, da magia, né, galera? Que tem, né? Quem quiser ler aí, dá uma pausa no vídeo e ler, né? Pessoal, enquanto eu tô... aqui, ó, tem outra coisa que eu fazer, né? Enquanto eu tô fazendo isso, vocês podem aproveitar, né, galera? Dá like, né, galera? Compartilhar meu vídeo, né, galera? Falar para quem vocês conhecem, se inscrever no meu canal, né? Meu canal crescer cada vez mais. Ó, o que a gente pegou é essa carinha aí, galera. Presta atenção, ela recupera todo o nosso life, né? Nosso sangue, que é essa barrinha verde ali em cima que vocês estão vendo, né? Já estão ligados, né? Temos que quebrar tudo isso aqui, né? Pra ganhar mais orbes, né? Eu já quebrei tudo aqui. Então vamos quebrar aqui. Galera, uma coisa muito interessante. Presta atenção aqui, galera. Ó, vamos aproximar daqui desse portal, ó. Aí isso aí, essa mão aí que se dá uma agarra na gente, a gente perde life, né? Isso aqui é pra gente destruir esse tipo de portal. A gente tem que baixar só batendo aqui, né? Pronto, galera. Destruído, pronto. Acabou, a gente vem até aqui, né? A gente só chega perto, né, galera, do bicho lá. Olha lá, a gente já adquiriu a 12, né, galera. Para trocar as pistolas dele para 12, ó, vocês podem ver, é o L2, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Trocamos, ó. A gente tá com a 12 agora, ó. Olha lá, viram? Então, vamos continuar. A gente chega aqui, né, vamos quebrar as coisas aqui para ganhar óbvio. Aqui, galera, vamos enfrentar os inimigos muito mais fortes, né, do que... E, galera, isso aí eu não tô muito consciente do que é isso, vocês podem ver aí. Quem quiser, quem descobrir exatamente o que é isso, vocês podem me informar, né? Bota aí no comentário, né? A gente quebrou. Aqui vai ter os inimigos mais diferentes e mais fortes. Vocês podem ver a horta de sangue aí, ó. O portal que é a mesma coisa do outro, só que esse aí ele dá mais dano ainda. Esses inimigos aí que são fortes e bem chatos, ó. Pra derrotar, eles são derrotados, ó. Eles são fortes e mais difíceis. A 12 é boa contra ele, mas não é muito bom de ficar usando não, né? Uma hora, um pouquinho assim a gente usa, né? Mas vamos terminar de derrotar logo eles. Eles são muito que ficam assim, galera. Teletransportando pra todos os lados, né? E a gente tá atacando um, vem outro aí, galera. E a gente se perde todinho. Esses demônios aqui também eles ficam atrapalhando, né? Caso tem esse vermelhinho aqui que ele fica essa baracutaia dele, que é o mais chato, né, de todos eles, né?
aqui eu vou finalizar esse só com a 12, né, galera? Pronto, galera, a gente já fez tudo, né? Vamos mudar para nossas pistolas normais, né? Que a gente vai precisar delas. A gente vai chegar no primeiro chefe, o primeiro chefão, quer dizer, é o segundo, né, galera? A gente sair aqui esse rastro aqui de sangue, né? Que é o... que não sei se vai dar pra gente chegar lá, porque esse espaço tá acabando já, galera. Já estamos aqui com muito tempo de vídeo. Quer dizer, não foi tanto assim, né? A gente só vai fazer essas partes aqui. A gente continua no próximo vídeo, né? A gente vem aqui pra cima. Ó, tá mostrando que a gente tem que ir. Vamos começar entrando na torre, né? A fala aqui que essa história de Devil May Cry é a Tale Drew, o nome. Uma coisa muito interessante que tem aqui, pessoal, olha. Essa pedrinha aqui, ó, a gente fica batendo nela e ela dá vários, né, orbes, né, como vai dizendo assim, né, pra gente poder ter mais orbes, né, porque esses orbes são dinheiro, né. A gente vem aqui, dá pra gente quebrar aqui ali, mas eu não vou quebrar agora, eu vou deixar pra mostrar no próximo vídeo, né. Ó,